O segredo do Salmo 91, a verdadeira origem, revelada por Moisés. Você já se sentiu abandonado por Deus, mesmo repetindo versículos de proteção como se fossem mantras? Já segurou o Salmo 91 como quem segura um talismã, esperando que as palavras façam sumir o medo, a dor, o desamparo? Há quem o leia toda noite, há quem o coloque embaixo do travesseiro, como se ele fosse uma chave mágica que bloqueia o mal. Mas e se eu te dissesse que o esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, nem um campo de força invisível, mas um estado de alma? É nesse ponto que começamos a escutar Moisés. Não o Moisés das tábuas erguidas, mas o Moisés das noites silenciosas no deserto. O homem que ouviu a voz de Deus face a face também atravessou longos períodos de ausência. Ele conhecia a escuridão do silêncio divino, sabia o peso de liderar um povo e ainda assim se sentir só. Quando ele escreve sobre o que habita no esconderijo do Altíssimo, não está falando de proteção automática. Está falando de uma entrega que acontece quando tudo o que resta é a própria presença. Quantos de nós usamos o Salmo 91 para nos esconder da dor, quando na verdade ele nos convida a atravessá-la? Henry Nouwen nos lembra que a maior tentação espiritual não é o pecado, mas a autossuficiência disfarçada de fé. É isso que fazemos muitas vezes sem perceber. Colocamos fé nas palavras, mas não permitimos que as palavras nos transformem. Repetimos o texto, sem permitir que ele nos leia. Há uma ferida silenciosa no coração de quem busca consolo e encontra repetição. No fundo, essa pessoa só queria sentir que Deus ainda está por perto, que não foi esquecida, que não está sozinha nesse vale de sombras. Mas o esconderijo do Altíssimo não é um escudo para evitar o sofrimento, é um abrigo que nos sustenta dentro dele. O Salmo 91 não foi escrito como um bilhete de loteria espiritual. Ele foi tecido com a poeira do deserto, com lágrimas escondidas, com o peso da espera. E por isso mesmo, ele não precisa ser mágico para ser sagrado. Ele é real. E real é tudo aquilo que atravessa o tempo, que suporta o silêncio, que não some quando a oração não é respondida. Neste vídeo, vamos caminhar por desertos antigos. Vamos escutar vozes que ainda ecoam nas cavernas da alma. E talvez, ao final, o esconderijo do Altíssimo não esteja mais fora, mas comece a emergir dentro de você. Respire fundo. Permita-se entrar. O segredo está prestes a ser revelado. Quando Moisés escreveu o Salmo 91, escondido de si mesmo. Nem sempre sabemos quando estamos escrevendo nossas orações mais profundas. Às vezes, os salmos não nascem de um momento de inspiração, mas de um colapso silencioso entre a alma e o chão. Moisés não escreveu o Salmo 91 como um profeta iluminado em êxtase divino. Ele o escreveu escondido de si mesmo, como alguém que já passou tempo demais fugindo, tempo demais esperando, tempo demais em cavernas internas que nem mesmo o deserto conhecia. Antes de falar sobre o esconderijo do Altíssimo, Moisés conheceu o esconderijo do medo. Ele se escondeu após matar um egípcio, se escondeu da responsabilidade, se escondeu até da própria voz, quando disse que era pesado de língua. Seu primeiro esconderijo não foi Deus, foi a fuga. E só muito tempo depois, no silêncio das madrugadas do deserto, ele começou a perceber que o verdadeiro refúgio não era aquele que o poupava da dor, mas o que o encontrava dentro dela. Esse salmo, tão usado como escudo, talvez tenha sido escrito como uma confissão. Moisés sabia que o esconderijo do Altíssimo não nos isenta de noites escuras. Pelo contrário, ele é o lugar onde aprendemos a suportá-las sem perder o sentido. É onde a alma, cansada de fugir, finalmente se entrega. O esconderijo não nos livra do sofrimento. Ele apenas revela o que o sofrimento ainda não curou. Ele nos mostra nossas cavernas, nossos vazios, nossos gritos silenciosos. E é ali, nesse espaço sem artifício, que Deus começa a habitar. Não como mágica, mas como presença,
Quem lê o Salmo 91 buscando proteção rápida talvez se decepcione, porque ele não foi escrito por um homem protegido, mas por um homem exposto. Um homem que sabia que o perigo era real, mas que decidiu confiar mesmo assim. Não porque tudo iria dar certo, mas porque, mesmo se tudo desse errado, ele ainda saberia onde repousar sua alma. Moisés escreveu escondido, não só das ameaças externas, mas dos próprios fantasmas. E talvez seja por isso que o Salmo 91 fala tão forte com quem também está se escondendo, porque ele não oferece garantias, ele oferece companhia no meio da tempestade. E isso, às vezes, é mais do que suficiente. O erro invisível de quem busca proteção sem transformação. Há um tipo de fé que parece firme por fora, mas por dentro treme como folha ao vento. É a fé que conhece os textos, mas não atravessou o silêncio, que declara versículos, mas nunca desceu até o poço do próprio coração. Foi assim com Saul, um homem que tinha a autoridade, tinha o povo, tinha até o reconhecimento, mas não tinha escuta. Ele sabia das palavras sagradas, mas havia se distanciado da voz interna, aquela que não grita, mas sussurra, aquela que não impõe, mas revela. Usar o Salmo 91 sem uma conversão interior é como tentar acalmar uma tempestade com um pedaço de papel. A repetição sem transformação pode até trazer alívio momentâneo, mas não cura, não sustenta, não penetra. É como tentar viver com base em promessas que não passaram pelo fogo da escuta verdadeira. Promessas que não foram absorvidas pela alma, apenas decoradas pelos lábios. Fé que não escuta se transforma em superstição. E não importa quantas vezes você declare 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se por dentro você continua fechado ao toque de Deus, fechado ao chamado que vem quando tudo desmorona. Saul confiava nas aparências da fé. Ele queria os benefícios da presença divina, mas não aceitava o processo da transformação. Ele buscava proteção, mas se recusava a se transformar. Esse é o erro invisível. Procurar abrigo sem se permitir reconstruir. Repetir orações sem deixar que elas revelem as ruínas internas. O Salmo 91 não foi escrito para afastar problemas, mas para lembrar que há um lugar dentro de nós onde nem a guerra mais feroz pode apagar a luz. Só que esse lugar não é acessado por fórmulas. Ele é aberto por rendição. Proteção sem entrega é ilusão, porque o verdadeiro esconderijo do Altíssimo não se sustenta em palavras decoradas. Ele se revela quando o coração se despede das máscaras. Saul não entendeu isso, e por isso, apesar de tudo o que tinha, acabou perdido dentro de si. O silêncio de Elias e o refúgio que não vinha. Elias conhecia o cansaço que vai além do corpo, aquele cansaço que se instala na alma, que não se resolve com sono, com alimento, nem com conselhos. Depois de confrontar reis e desafiar profetas, ele fugiu. Foi parar no deserto, depois na caverna. Não porque não tivesse fé, mas porque estava esgotado. Há dores que só o silêncio entende. E Elias, naquele momento, já não queria respostas. Só queria sumir, só queria ser esquecido. O esconderijo do Altíssimo parecia ter desaparecido. E não é assim, às vezes, conosco? A gente ora, espera, clama, mas o refúgio não vem, ou pelo menos não vem da forma como esperávamos. Elias esperava o abrigo no estrondo, na manifestação poderosa, no milagre visível, mas o que veio foi o contrário. Primeiro o vento forte, depois o terremoto, depois o fogo, e então, por fim, um sussurro suave, uma brisa. Algo tão sutil que quase se perde se não houver silêncio para ouvir. Ali estava Deus. Nem sempre o refúgio vem como proteção. Às vezes, ele chega como percepção. E essa é uma das lições mais duras do Salmo 91. Ele não nos promete um Deus barulhento, que entra em cena para impedir cada ameaça. Ele nos oferece um Deus presente, mesmo quando tudo em volta grita ausência. O esconderijo verdadeiro não se acessa com barulho, mas com escuta. E Elias precisou se esvaziar para perceber isso. Precisou sair da expectativa do espetáculo para encontrar Deus no sopro. Muitos hoje buscam o Salmo 91
como quem busca um sinal, uma prova, uma garantia. Mas Elias nos lembra: o refúgio só se revela quando cessamos a corrida por respostas rápidas e nos permitimos ouvir a presença no meio da ausência. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar para se esconder do mundo. É um espaço interno, onde mesmo em pedaços, conseguimos perceber que não estamos sós. E essa percepção, por mais silenciosa que seja, é capaz de sustentar uma alma inteira. Davi e o esconderijo quebrado. Quando o abrigo vira prisão, Davi conhecia o refúgio, conhecia o esconderijo, mas também conhecia a fuga. Antes de ser rei, foi perseguido. Escondeu-se em cavernas, florestas, fortalezas. Cada esconderijo era um abrigo, mas também um reflexo. Porque muitas vezes, aquilo que usamos como proteção pode se tornar o mesmo lugar que nos impede de crescer. Há cavernas que nos escondem do inimigo, mas também de nós mesmos. Davi buscava Deus com intensidade, mas também fugia de si com a mesma força. Suas orações eram profundas, mas nem sempre eram entrega. Às vezes eram apenas gritos de desespero tentando abafar a dor. O Salmo 91, que ele conhecia e talvez até tenha inspirado, não é apenas sobre segurança, é sobre o que acontece quando o esconderijo vira uma prisão emocional, quando oramos apenas para não sentir, quando buscamos abrigo não para sermos curados, mas para não encarar o que ainda sangra por dentro. Há momentos em que o esconderijo deixa de ser sagrado e se torna um esconderijo de negação. Como quando evitamos o luto, o arrependimento, a responsabilidade. Como quando colocamos uma capa de fé por cima de uma alma que está, na verdade, exausta. Davi viveu isso. Chorou, pecou, se calou, até que um dia, nas profundezas da dor, ele compreendeu: o verdadeiro refúgio não é o que esconde, mas o que sustenta. Quando o abrigo vira prisão, é preciso ter coragem para sair, coragem para deixar que a luz entre na caverna, coragem para admitir que o Salmo 91 não foi feito para nos manter anestesiados, mas para nos lembrar que até na dor mais funda há presença, até no erro mais grave há um caminho de volta. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar onde a dor é negada. É o lugar onde ela é acolhida, onde ela não tem a última palavra, onde ela se transforma. E só quem já sentiu a alma cercada pelas próprias fugas entende o valor de um refúgio que não nos aprisiona, mas nos liberta. Maria e o ventre do Altíssimo, o Salmo 91 em carne viva. Maria não escreveu o Salmo 91, mas o carregou dentro de si, literalmente. Seu ventre foi o esconderijo onde a palavra se fez carne, onde o invisível se tornou vida, onde o eterno se fez vulnerável. Maria não precisou dizer muitas palavras. Sua resposta à revelação foi simples, mas profundamente revolucionária. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Não havia certeza, não havia garantias, havia entrega. Uma entrega que é, em si, o mais profundo dos refúgios. O esconderijo do Altíssimo não se revelou a ela como proteção contra as dores da maternidade, do julgamento, do luto. Ao contrário, Maria experimentou cada um desses caminhos com o corpo e com a alma. Carregou o Cristo no ventre, mas também o viu sofrer, rejeitado, crucificado. Ainda assim, nunca deixou de ser abrigo, nunca deixou de sustentar o mistério com silêncio, com presença, com fidelidade. Essa é a verdade esquecida do Salmo 91. O esconderijo não nos afasta do sofrimento, ele nos sustenta no meio dele. Maria não foi poupada, mas foi sustentada. E sua história revela que o abrigo de Deus não é feito de muros, mas de entrega, de acolhimento do divino dentro do humano, de aceitação do mistério quando nada mais parece fazer sentido. Quando você se torna o esconderijo, a proteção deixa de ser promessa e vira presença. Você passa a carregar o invisível com fé silenciosa, passa a ser abrigo para outros, mesmo enquanto enfrenta suas próprias dores. E isso muda tudo, porque deixa de ser uma espiritualidade que espera milagres e se torna uma espiritualidade que encarna a presença. Maria não buscou o esconderijo, ela foi o esconderijo. E ao fazer isso, ela nos ensinou que o Salmo 91 não é apenas uma oração,
é uma forma de viver. É o estado de alma de quem, mesmo sem entender tudo, decide confiar profundamente, decide acolher, decide ser morada. Porque às vezes o maior milagre não é escapar da dor, é atravessá-la, sem perder o sagrado. Pedro e a falsa coragem, quando o abrigo se desfaz com o galo. Pedro acreditava que a proximidade de Jesus era por si só um escudo, que bastava caminhar ao lado do Mestre para estar protegido, que sua coragem seria suficiente quando a pressão viesse. Mas a verdade apareceu no canto de um galo, na madrugada gelada, em que, diante de perguntas simples, Pedro negou, não uma vez, mas 3. E ali, no eco daquele som cortante, caiu a ilusão. O abrigo se desfez. Essa cena revela algo profundo sobre o Salmo 91. Nem sempre o refúgio está onde imaginamos. Às vezes, o lugar que pensamos ser abrigo, a força da nossa vontade, a aparência de fé, a rotina religiosa, pode desmoronar num instante, porque a proteção verdadeira não nasce da força, nasce da vulnerabilidade. Pedro confiava demais na própria fidelidade, não escutava com atenção o que Jesus já havia anunciado. Ele queria estar pronto, mas não estava preparado. O esconderijo do Altíssimo não nos livra da queda, mas nos acolhe depois dela. Pedro, ao negar, não perdeu o amor de Jesus. Perdeu apenas a ilusão de que sua força era suficiente. E, paradoxalmente, foi ali que começou a encontrar o verdadeiro refúgio. Porque só quando a máscara cai é que a presença pode entrar de verdade. Só quando a autossuficiência se desfaz é que o Salmo 91 se revela não como armadura, mas como colo. Muitos buscam Deus esperando não cair, mas a espiritualidade de Pedro nos mostra que até a queda pode ser caminho, que até a traição pode virar reencontro. O esconderijo de Deus não é uma cápsula contra o fracasso, é uma rede que nos segura quando o chão some, e é ali, no fundo da dor, no gosto amargo da vergonha, que a graça se manifesta mais intensamente. Pedro descobriu que a proteção não é um prêmio pela performance espiritual. É um dom que abraça mesmo quando falhamos. E esse tipo de refúgio só se entende quando tudo desmorona. O Salmo 91 não é para os fortes, é para os que já sabem o que é fraqueza e ainda assim continuam voltando para o olhar daquele que nunca deixou de amar, mesmo quando o galo canta, mesmo quando tudo parece perdido. O exílio de José e a fé que amadurece sem respostas. José teve sonhos grandiosos, visões que lhe prometiam elevação, honra, significado. Mas o caminho até lá foi o oposto do que ele imaginava. Fossos escuros, venda como escravo, calúnias, prisões, esquecimento. Tudo parecia contradição, tudo gritava. E ainda assim, José continuou. Não porque tinha respostas, mas porque, mesmo sem entender, escolheu permanecer fiel àquilo que carregava por dentro. O esconderijo do Altíssimo, para José, não foi uma fuga do sofrimento. Foi o chão que sustentou sua alma quando tudo em volta parecia ruir. E isso nos ensina algo essencial. Há uma fé que não depende de explicações. Uma fé que amadurece no silêncio, que cresce na espera, que não precisa de promessas visíveis para continuar andando. Essa fé que transforma o Salmo 91 em carne viva, porque ela não busca uma saída imediata, ela busca permanecer. José poderia ter se endurecido, poderia ter se fechado para a presença de Deus, mas escolheu um outro caminho, um caminho em que a fidelidade vale mais do que as circunstâncias, um caminho em que a ausência aparente não destrói a confiança interna. E essa escolha silenciosa, quase invisível, é o que transforma o exílio em escola, o que transforma a espera em sabedoria. O Salmo 91 começa a se cumprir não quando tudo dá certo, mas quando, mesmo em meio ao caos, descobrimos onde estamos em Deus. Quando deixamos de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começamos a perguntar, quem estou me tornando nisso tudo? É essa mudança que revela o verdadeiro abrigo. Não um lugar externo, mas um estado interno onde nada consegue apagar o que foi plantado por Deus. José é a prova de que o esconderijo do Altíssimo não impede o abandono, a calúnia,
a solidão. Mas ele impede que essas coisas destruam quem você é. Ele impede que o deserto te transforme num deserto. E quando esse abrigo interno é preservado, até o cativeiro pode virar lugar de revelação. Porque o refúgio de Deus não é feito de respostas rápidas. Ele é feito de permanência, de fidelidade sem plateia, de fé que não precisa ser vista para ser real. A escuridão de Jó, quando o esconderijo parece ter sumido. Jó não perdeu só suas posses, sua saúde e sua família. Ele perdeu por um tempo o sentido, perdeu a sensação da presença de Deus, aquela que conforta, aquela que responde, aquela que parece confirmar que a fé tem razão de ser. Jó conhecia a fidelidade, conhecia a integridade, mas não sabia que viria um dia em que tudo pareceria ruído. E nesse dia, o esconderijo parecia ter sumido. Ele não negou sua dor, não disfarçou sua agonia, mas também não abandonou o diálogo. Continuou falando com Deus, continuou pedindo, indagando, chorando, até gritando. Já nos ensina que há um tipo de fé que resiste à ausência, que não exige explicações para continuar acreditando, que escolhe permanecer na relação mesmo quando não há resposta. O Salmo 91, quando lido à luz de Jó, se transforma, deixa de ser promessa de conforto e passa a ser testemunho de permanência. Porque há momentos em que não há proteção visível, não há livramento instantâneo, há apenas o desespero. E mesmo assim, a escolha de não fechar o coração. A escolha de continuar voltando para aquele que parece calado, mas não está ausente. O esconderijo do Altíssimo, nesses momentos, não é percebido com clareza. Ele é intuído. Ele é abraçado na escuridão. Jó sentiu que estava só, mas mesmo na lama da dor, recusou-se a abandonar sua inteireza. E essa fidelidade atravessando a dor, essa confiança que resiste mesmo sem consolo, essa é a fé que não depende de milagres para ser autêntica. O Salmo 91 é escrito com lágrimas, não com garantias. E só quem já andou com Deus no vale mais escuro entende o que isso significa. Porque o verdadeiro refúgio não é o fim da dor. É a certeza de que ela não terá a última palavra. Que existe um lugar em Deus onde até o desespero encontra repouso. E esse lugar não é alcançado por quem entende tudo, mas por quem, mesmo sem entender, decide não soltar a mão que parece estar em silêncio, mas nunca deixou de segurar. Jesus e a tentação no deserto. O Salmo 91, usado como armadilha. No deserto, Jesus não enfrentou apenas a fome, ele enfrentou a distorção da palavra. Satanás não apareceu com fogo, nem com gritos, nem com monstros. Ele apareceu com versículos, com textos sagrados, com o próprio Salmo 91. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Ele usou a escritura para sugerir uma tentativa de milagre, um salto do alto, um espetáculo, mas no fundo, uma manipulação. Porque até a palavra pode ser usada como armadilha quando o coração busca controle em vez de comunhão. Jesus não caiu, não porque não tinha medo, mas porque conhecia o autor por trás das palavras. Ele sabia que o Salmo 91 não era um truque para evitar a dor, era uma convocação para confiar mesmo quando a dor vem. O inimigo citou o Salmo como promessa de invencibilidade, mas Jesus sabia que a verdadeira proteção não está em evitar a cruz, está em atravessá-la com fidelidade. Essa é a revelação oculta desse momento. A espiritualidade também pode ser usada para evitar o processo, para justificar fugas, para embalar ilusões, para manter a alma infantilizada, esperando provas de amor divino a cada passo. Mas o esconderijo do Altíssimo não é um palco, não é um contrato de imunidade. É um lugar de entrega, um lugar onde o ego não encontra espaço, mas o espírito encontra raiz. Quando Jesus recusa a proposta do inimigo, ele não apenas vence uma tentação, ele nos mostra o caminho do coração entregue, do silêncio que discerne, da fé que não precisa provar nada, porque o verdadeiro refúgio não exige demonstrações. Ele floresce na confiança que não barganha. O Salmo 91 pode ser um santuário,
ou uma armadilha, dependendo de como é usado. E a diferença está na intenção, está no espírito por trás da citação. Quando o usamos para nos esconder da dor, ele perde a força. Quando o vivemos como um convite à confiança radical, ele nos transforma. Jesus nos ensinou isso com seu silêncio, com sua firmeza, com sua recusa de usar o divino como espetáculo. O esconderijo verdadeiro não é feito de milagres visíveis. É feito de decisões internas, de renúncias ocultas, de fidelidade nos desertos mais secos. E quem compreende isso, começa a perceber que o Salmo 91 não é para proteger o corpo do salto, é para proteger a alma do orgulho. O Salmo 91 não é um escudo mágico, não é uma fórmula para impedir o sofrimento. Ele é, antes de tudo, um mapa de profundidade, um chamado para um refúgio que não está fora, mas dentro. Moisés, Elias, Davi, Maria, Pedro, José, Jó, Jesus, todos em algum momento se sentiram desamparados. Todos, em algum momento, pareceram esquecidos. Mas foi ali, na ausência, que encontraram a verdadeira presença. O esconderijo do Altíssimo não é uma parede que nos blinda do mundo. É uma presença que nos sustenta quando o mundo desaba. Ele não anula a dor, mas transforma a maneira como passamos por ela. Ele não evita a queda, mas nos alcança quando estamos no chão. E talvez esse seja o segredo mais esquecido desse salmo, tão lido e tão mal compreendido. O abrigo que ele oferece não é feito de promessas instantâneas, mas de uma confiança que amadurece no silêncio. A última metáfora nos toca fundo. O esconderijo do Altíssimo não é um quarto secreto. É um estado de alma onde o medo se ajoelha diante da confiança, onde a ausência aparente se torna caminho de percepção, onde o deserto vira lugar de revelação e onde, ao invés de fugir da dor, escolhemos caminhar com ela, até que ela nos entregue, enfim, a sabedoria. O Salmo 91 não foi feito para quem quer evitar o caminho, foi feito para quem está pronto para atravessá-lo com fé. E agora que você ouviu tudo isso, talvez perceba que o verdadeiro esconderijo não precisa ser procurado. Ele precisa ser despertado, dentro, silencioso, sempre presente, vivo. Mesmo quando tudo parece vazio. Quem vive no esconderijo não foge da dor. Caminha com ela até que ela revele o que sempre esteve oculto, que a presença de Deus nunca foi ausência, só silêncio. E que esse silêncio sempre falou mais do que qualquer palavra.